Boa tarde. Hoje é domingo, 8 de outubro. Sudão do Sul, como o país mais novo do mundo, mergulhou num caos de guerra e fome. O país declarou situação de fome em algumas áreas esta semana. A Unicef estima que haja 270 mil crianças desnutridas. Independência foi conseguida em 2011 e desde 2013 há uma guerra civil em curso. É triste, é lamentável, né? Mais um país africano em guerra civil e o que mais sofre é a população inocente, né? É lamentável. Vamos aqui para a nota. O alerta nesta segunda-feira, 21, do governo local e de órgãos da ONU de que em partes do Sudão do Sul há milhares de pessoas passando fome e que essa situação pode se estender a quase metade da população do país. Até julho, mais uma vez joga os holofotes da comunidade internacional sobre a nação mais jovem do mundo. Independente desde 2011, com uma guerra civil iniciada em 2013, o país de 12 milhões e meio de habitantes tem uma das piores situações humanitárias do mundo. Situação humanitária desastrosa. Segundo a agência da ONU para os refugiados, Acnur, mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram do país em busca de proteção desde que começou o conflito armado. O Sudão do Sul se transformou na maior crise de refugiados da África e na terceira do mundo, após as da Síria e Afeganistão. Segundo a Acnur, que lembrou que, adicionalmente, 2 milhões e 100 mil pessoas estão deslocadas dentro do país. O Unicef, por sua vez, calcula que 270 mil crianças sul-sudanesas estão gravemente desnutridas. Atrocidades. Um informe confidencial da ONU, vazado este mês, dá conta de que a guerra alcançou proporções catastróficas para os civis e que as milícias podem se tornar incontroláveis e alimentar os combates por vários anos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, escreve nesse informe que os civis fogem das cidades e aldeias em um número recorde e que o risco de que se cometam atrocidades em massa é real. Nossas visitas ao Sudão do Sul sugerem que está sendo levado a cabo no país um processo de limpeza étnica em várias regiões por meio do uso da fome, dos estupros coletivos e de incêndios, disse, no fim do ano passado, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU para o país, Yasmin Soka. Atrocidades como o assassinato de crianças, castrações, estupros e degolas são alguns exemplos de que ocorrem na região. Em maio de 2015, a Unicef denunciou o assassinato de 26 crianças, algumas de apenas 7 anos, e o sequestro de dezenas de outros ataques realizados por grupos armados, formados por homens e meninos armados, vestidos de militares ou civis no estado da unidade. A ONU ainda acusou militares do exército sul-sudanês de estuprar e queimar vivas mulheres e meninas que estavam em suas casas no mesmo estado, segundo depoimentos de vítimas e testemunhas. Que horror! Independência recente. O Sudão do Sul conquistou sua independência em relação ao Sudão em julho de 2011, depois que um referendo realizado em janeiro daquele ano aprovou a separação com 98,83% dos votos a favor. O referendo estava previsto em um acordo de paz de 2005 que encerrou décadas de guerra civil. As diferenças étnicas e religiosas do que então era apenas um país foram o principal ponto de conflito entre os dois lados. A população do Sul, hoje o Sudão do Sul, formada por diversos grupos étnicos de maioria cristã ou animista, se sentiam discriminadas pelo governo centralizado em Khartoum, no Sudão, de maioria muçulmana e que tentava impor a lei islâmica na região. O governo de Khartoum
foi o primeiro a reconhecer a nova nação no sinal de secessão tranquila. Confrontos de facções. Mas a aparente tranquilidade não durou. A guerra interna no Sudão do Sul começou em dezembro de 2013, com combates entre duas facções do exército dividido pela rivalidade entre o presidente Salva Kiir e seu ex-vice Riek Machar. Diferentes milícias se uniram a cada um dos lados, com confrontos marcados por massacres de caráter étnico. O confronto teve início quando Kiir destituiu Machar, acusando-o de tramar um golpe de Estado. Os dois políticos pertenciam ao mesmo partido, o Exército de Libertação do Povo Sudanês. Algumas horas mais tarde, os militares se dividiram e começamos a escutar tiros em Juba, a capital. Contou à BBC Mundo o brasileiro Raimundo Rocha dos Santos, um padre brasileiro que trabalha como missionário naquele país. A disputa política somou-se à tensão étnica. O grupo dos Dinka, a qual pertence Salva Kiir e que representa cerca de 15% da população do país, se opôs ao grupo dos Nuer, do qual faz parte Machar, e que equivale a cerca de 10% dos habitantes. Economia em frangalhos. O fator econômico também é importante para entender o caos no país africano. Há uma inflação anual de 800%. Há um ano, $1 valia cerca de 3 libras sudanesas. Atualmente, a proporção é de 1 para cerca de 120. A economia no país piorou muito desde 2012, quando o governo decidiu fechar a produção de petróleo. Até então, a commodity correspondia a 98% da receita pública do país. Após discordâncias com o Sudão, que tinha toda a infraestrutura para sua comercialização, como oleodutos, refinarias e portos no Mar Vermelho, a maior parte do país vive uma economia de subsistência. Em 2015, as facções fizeram um acordo de paz que previa a volta de Machar ao governo como vice de Kiir. 3 meses depois, contudo, Machar foi novamente expulso do governo e o conflito foi retomado em julho de 2016. É triste, né, ver um país sendo todo destruído pela ganância, né, de dois malditos políticos, né? Infelizmente, em uma região tão pobre do mundo como é a África. Vamos ver um vídeo aqui contando um pouco sobre esse flagelo que está acometendo o Sudão do Sul. A ONU deu visibilidade mundial a uma tragédia: a fome no Sudão do Sul, um país africano, produtor de petróleo, que se tornou independente há menos de 6 anos. 100 mil pessoas não têm absolutamente nada para comer. 1 milhão já são classificadas à beira da fome e 5 milhões vivem em estado de insegurança alimentar, que representam mais de 40% da população. 250 mil crianças já estão gravemente desnutridas e mais de 1 milhão vão ficar em pouco tempo. O caos no Sudão do Sul, nação africana fundada em 2005 e independente desde 2011, foi provocado por guerras. A economia entrou em colapso. Os quase 13 milhões de sudaneses, grande parte de agricultores, precisam também de apoio agrícola. A FAO, Agência das Nações Unidas para a Alimentação, pede que o mundo se empenhe para ajudar e que seja rápido para evitar uma catástrofe humanitária. Se nada for feito para reduzir a gravidade e a propagação da crise, no pico da época de escassez de alimentos, em julho, o número total de pessoas que sofrem de insegurança alimentar vai aumentar em 500 mil. Uma crise criada pelo homem,
Em 3 anos de guerra, a inflação chegou a 800%. Uma declaração formal do estado de fome, como a que foi feita pelo governo do Sudão do Sul, significa que as pessoas já começaram a morrer. Como vimos na reportagem aí do Jornal Nacional, do ano passado, 2016 ou 2017, e mais a reportagem do G1, mostra que o Sudão do Sul está muito longe de alcançar a paz e muito menos de resolver o problema econômico, que é a principal, tirando a guerra, né, é o principal flagelo sobre a população inocente do país. Infelizmente, grande parte da população está fugindo para um país ainda mais pobre como o Ruanda, que apesar também da crise que o Ruanda já teve na década de 90, quando teve também uma guerra étnica lá, abriu as portas para receber essas pessoas. E, se eu não me engano, uma vez eu fiz um vídeo falando também no Sudão do Sul sobre esse problema no Sudão do Sul, que continua até o dia de hoje, e que Ruanda abriu as portas para receber essas pessoas, enquanto países industrializados da Europa, os Estados Unidos, Canadá, não fizeram absolutamente nada para ajudar essa população. Infelizmente, a guerra é uma constante na África. A África, eu acho que foi o maior erro que o ser humano pode ter cometido em querer colonizar, dominar uma região. Porque a África foi dividida entre os europeus, foi saqueada pelos europeus. E os europeus, para formar as suas unidades de controle, se juntaram tribos rivais. Esse foi um erro, né? Juntar na mesma região tribos que são inimigas. Então depois, com aquele processo de independência dos países africanos, aquilo virou um barril de pólvora que até hoje está aceso. Infelizmente, eu duvido muito que a África possa sair do caos que ela está, do caos que ela entrou depois da invasão europeia. Porque a África ela é a ferida aberta da sociedade humana nesse planeta. A África é o exemplo o que o ser humano é capaz de fazer com o seu semelhante. Porque a África é o continente que mais sofreu até hoje e continuará sofrendo por muito mais tempo. É o continente mais pobre do mundo, é o continente que foi explorado, mais explorado do planeta, é o continente onde teve as pessoas arrancadas a forças para se tornarem escravas. Então, a África, infelizmente, ela é a grande ferida do planeta Terra, em questão humanitária. E, ironicamente, segundo a ciência, todos nós viemos da África. Ou seja, viemos da África e fizemos da África o pior lugar do mundo. A África, sem sombra de dúvida, é o pior lugar para se nascer. Para se nascer, eu acho que é o karma gigantesco de nascer na África. Principalmente nos países subsaarianos, né? Ou seja, os países que estão abaixo do deserto do Saara. Porque todos esses países abaixo do deserto do Saara sofrem com guerras, sofrem com fome. Lógico, a guerra já traz a fome já traz as doenças. Então, infelizmente, eu duvido que nesse século ou nos próximos séculos a África tenha uma solução. Porque enquanto existirem conflitos de tribos rivais que estão dentro do mesmo território, eu acho que é muito difícil que você possa alcançar a paz. Porque antes de tudo, claro que é muito importante as ajudas humanitárias, como da ONU, como da Unicef, dos Médicos Sem Fronteira, de todas as organizações internacionais que sempre levam ajudas ao povo da África. Mas enquanto não acabarem com as guerras que existem dentro do continente, vai ser muito difícil que a situação africana seja resolvida. Porque se acabassem com as guerras, o problema da fome seria resolvido e, consequentemente, o problema das doenças. Angola é um exemplo.
Angola sofreu por uma guerra civil que estraçalhou o país. Mas quando resolveram baixar as armas e fizeram um acordo de paz, Angola começou a respirar tranquilidade, respirar futuro, respirar esperança. Então, o que tem que ser combatido na África são as guerras. Não adianta você querer tampar uma hemorragia usando um band-aid. Porque o band-aid não vai tampar uma hemorragia. A África sangra. Então, primeiro tem que combater o sangramento da África. Acabando com as guerras da África. E, se para acabar com uma guerra na África seja necessário separar as tribos rivais, que assim se faça. Essa coisa de manter países e querer aquela coisa de unificar e manter pessoas que são inimigas juntas, eu falei em vídeos anteriores, não funciona. Então a África precisa ser separada. Aqueles países que estão lá na África, eles foram puras marionetes na mão dos europeus. Então eles precisam conversar. Por que a guerra está acontecendo? São inimigas? Vocês querem viver separados? A gente faz vocês ficarem separados. A gente constrói aqui, não sei, uma linha imaginária, alguma coisa para que vocês não briguem mais. Porque é isso, se não for dessa forma, acredito eu, não vai ter uma solução definitiva para a crise africana. E infelizmente, mais pessoas vão morrer, milhões de crianças vão sofrer, porque a África parece que ela veio para purgar nesse planeta. E as pessoas que nascem na África, desculpa falar, mas elas foram amaldiçoadas por nascerem naquele continente. Porque, sinceramente, eu acho que nascer na África é ter o maior e mais pesado karma nessa existência. Muito obrigado por assistir um novo vídeo. Se você quiser aprender português brasileiro ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui, a classe particular de idiomas, ou nós podemos ter aula pelo Skype em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigo, todo mundo. Curta minha página no Facebook, se inscreva no meu canal no YouTube. No meu canal você vai encontrar vídeos em outros idiomas, em inglês, francês, espanhol, italiano e, lógico, em português brasileiro. São interessantes notícias que eu encontrei, que eu li, que eu dei minha opinião. Então, assista, comente, compartilhe, curta meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode fazer através do WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem sempre sobre qualquer tema. Ok? Um abraço muito grande ao Brasil brasileiro, como sempre, não a todos os brasileiros por esse mundo, a todas as pessoas que falam português nesse planeta. Hoje um abraço especial e muito carinhoso à minha cidade de Araxá, lá em Minas Gerais. Vale a pena conhecer a Estância Hidromineral do Barreiro, que fica em Araxá, e além do mais conhecer uma bela cidade que está no interior de Minas, fica próximo ali do Triângulo Mineiro. Que tenham todos uma excelente, aqui ainda é tarde de domingo, aqui no México, que tenham todos uma excelente tarde de domingo, ou noite de domingo, ou uma excelente manhã de segunda-feira, que todos tenham, como sempre, um início belo e próspero de semana. Muito obrigado e nos vemos amanhã, pessoal, com outro vídeo interessante. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, valeu, um abraço.